Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do TV Câmara Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre doação de órgãos. O assunto foi tratado aqui no plenário Otávio Rocha recentemente, durante o período de comunicações, quando foi apresentado aos vereadores o projeto Cultura Doadora da Fundação E-Carta. Para isso nós recebemos aqui no estúdio a coordenadora do projeto Cultura Doadora, Glaci Borges, e também o Dr. Cristiano Franck, que é responsável pela Central de Transplantes do Rio Grande do Sul. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela presença de vocês e também de a gente poder tratar esse assunto no programa, no TV Câmara Entrevista. Bom, Glaci, antes de mais nada, peço para tu abrir para os nossos telespectadores esse assunto que foi tratado no período de comunicações, né, da sessão plenária no mês de junho, que é o projeto Cultura Doadora. O que se trata esse projeto? O projeto Cultura Doadora é um projeto permanente de doação de órgãos e tecidos. É um projeto voltado para o universo da educação, para sensibilizar o professor para levar esse tema para a sala de aula. Então a gente trabalha em formações, levando palestras, levando falas de pessoas especialistas no assunto, para informar esses professores, para criar que eles tenham uma base para poder trabalhar isso em sala de aula. A gente disponibilizou no site disponibiliza hoje no site da Fundação materiais pedagógicos já criados para eles trabalharem desde a educação infantil até o ensino superior, né? Então são materiais que já estão prontos. A gente sabe que o mundo do professor hoje ele é muito trabalho, né? Eles não trabalham em uma, duas, tem gente que trabalha em 3, 4 escolas. Então a gente sabe da carga, que a carga é muito cheia, né? Então esses trabalhos estão prontos, esses materiais estão prontos para serem desenvolvidos em sala de aula. É uma formação, é informação e formação, né? Isso é fundamental, essa é a nossa responsabilidade social nisso. Esse é um projeto que ele atende tanto professores da iniciativa privada quanto da iniciativa da rede pública? Sim, quem tem interesse nesse assunto, quem se sensibiliza a nos levar para suas escolas, a gente prepara esse material. De acordo com a idade das crianças, nós temos formações para as crianças, para os estudantes e para os professores também. Certo, os professores que buscam essas informações estão com vocês, ou a direção da escola, como é que funciona esse contato? Esse contato é feito, na verdade, a gente objetivamente não é com o diretor ou com o pedagogo, são pessoas que são sensíveis. E o que acontece para sensibilizar? Infelizmente, esperam bater na porta, né? É o caso de algum professor que precisa de um órgão, de alguma criança que teve algum problema e passou por um processo, enfim, de precisar de doação de medula, e assim vai, né? Quando a coisa bate na porta, a sensibilidade chega. A gente começou esse projeto quando um diretor da fundação perdeu um parente e foram perguntar para ele se esse parente era doador, ele não sabia. E aquilo foi uma semente que ficou na cabeça dele, né? Até que em 2012, quando a gente criou o projeto, se percebeu que realmente não havia informação sobre isso. As pessoas não falam sobre isso. As pessoas têm uma resistência muito grande para falar sobre esse assunto, né? Porque é um assunto que passa pela morte, né? Então, a partir disso, a gente percebeu da necessidade de informar. Porque senão não tem como a gente é muito ignorante nesse assunto. Quando comecei também eu não sabia absolutamente nada. Hoje eu já sei um pouquinho mais, já tenho alguma informação para poder estar, né, aqui, por exemplo, porque é uma coisa que não faz parte do mundo da gente, né? Sim. Certo. Doutor, eu peço então agora a sua primeira contribuição no programa para o senhor apresentar para o nosso telespectador o trabalho da Central de Transplantes lá que o senhor coordena, como que funciona o trabalho, que números que vocês estão trabalhando atualmente. Obrigado, Vinícius. Inicialmente, eu queria agradecer o convite de estar podendo participar do programa junto com a Glaci, desse projeto fundamental, que é o projeto da Cultura Doadora da Fundação E-Carta. Antes disso, eu queria só contar uma história. Eu tive a oportunidade de fazer um pouco da minha formação na Espanha, observando como eles trabalham, porque eles são a referência no mundo para transplantes. E me lembro de uma situação que eu presenciei, tipicamente, que é a coisa mais rotineira, mas para mim impressionou, porque faleceu uma senhora já de idade, tinha seus 78 anos, de um povo
do litoral da Andaluzia, um povo bem simples. E quando ela faleceu, a equipe que eu estava acompanhando, a médica e a enfermeira, foram conversar com os filhos e foi uma conversa super franca e direta sobre a possibilidade de doação. Não se pediu nada, se disse que tinha a possibilidade de doação e os filhos disseram, óbvio, por que ela não seria uma doadora? Representando, além de uma cultura de solidariedade, que é muito importante, e eu não tenho dúvida que nós, os brasileiros, temos, mas me chamou a atenção a confiança que eles têm nos profissionais e no sistema de saúde, né? Toda aquela equipe já tinha uma confiança da família. Muitas vezes a gente ouve o questionamento, mas será que vão tirar os órgãos do meu familiar que está vivo? Não houve nenhum tipo desse questionamento nas vezes que eu acompanhei. E o nosso sistema merece esse grau de confiança, nosso sistema de transplantes, né? Nós temos uma legislação bastante rígida na legislação dos transplantes. Quando a pessoa pode ser um doador, precisam 3 médicos fazer esse diagnóstico. É uma das legislações mais rígidas do mundo. Um deles obrigatoriamente precisa ser um neurologista. E mesmo assim nós ainda escutamos que não há uma confiança. Isso é o que a gente tenta a gente promove através desses atos, essas oportunidades, está aqui conversando do projeto da cultura doadora, de mostrar o nosso trabalho, como é o trabalho da Central de Transplantes, onde nós fizemos a parte da receber a notificação e a identificação quando a pessoa faleceu, quando a equipe do hospital que estava cuidando do doente disse, foi confirmada a morte encefálica, ele pode ser um doador. Nesse momento a equipe vai conversar com a família e ter essa oportunidade de oferecer que a família faça a opção de ser doador ou não. E nós recebemos então essa notificação e a partir de então contatamos todas as equipes especializadas de acordo com a posição daqueles pacientes que estão em prioridade para receber os órgãos que podem ser doados naquela situação. Depende muito da idade, da condição prévia de saúde do doador, do tamanho. Então, para fazer essa parte, para as equipes poderem fazer a captação desses órgãos para os doentes que estão em lista de espera, e se não receberem esses órgãos não vão conseguir sobreviver ou vão continuar muito mal ou com seu estado de saúde deteriorando, né? Esse é o nosso trabalho. Nós temos no estado, felizmente, um cenário de uma cultura bastante grande na modalidade de transplantes, né? Nosso estado é um dos pioneiros em algumas modalidades de transplantes no Brasil e na América Latina. E as equipes têm um desenvolvimento bastante grande. Com isso, conseguem fazer um número bastante bom, de número bastante bom de procedimentos e dar o retorno bom para aqueles pacientes que precisam, né? E felizmente, nós sabemos, a maioria da nossa população gaúcha e do Brasil é bastante solidária. E os nossos índices de doação, o ano passado e esse semestre, tem continuado, como nos últimos anos já vieram em crescimento. Temos apresentado uns índices de crescimento do número de doações de órgãos para transplante no estado, né? Certo. Pode concluir. Por favor. Não, o senhor comentou da situação do nosso estado, que ele tem muitos números bons, tem que estar crescendo de transplantes e tal, mas a central de transplantes ela também é interligada com o restante do país. Como é que funciona essa troca de informações? Perfeito. Acho que a pergunta é muito importante porque sempre a gente escuta e as pessoas têm essa dúvida, né? A lista é uma lista nacional, uma lista do estado, é uma lista da região, ela é uma lista do estado. Podem pessoas de outro estado fazerem transplante aqui? Podem, nós somos referência no Brasil inteiro.
alguns programas de transplantes que tem na nossa região, principalmente em crianças, né? Nós somos referência para alguns estados de todo o país, do nosso país. E a lista, então, é uma lista estadual. No caso, se nós não temos a possibilidade de que algum receptor possa utilizar aquele órgão, dependendo do tamanho, da condição daquele órgão, se oferece para outro estado, né? Ou eventualmente quando temos uma urgência muito grande, que seria uma urgência, uma prioridade nacional, que esse receptor pode ficar na frente de todos os outros daquele estado, mesmo sendo de outro estado, né? Dependendo se a situação dele for extremamente crítica e comprovado isso para o Ministério da Saúde e para as secretarias de saúde. Né? Uhum. Certo, e como é que funciona? É tudo pelo SUS? Tem alguma questão que tem que ser privada ou é tudo pelo SUS? Como é que funciona essa questão quanto ao financiamento todo esse serviço? Perfeito, é muito importante essa colocação porque todos os procedimentos de transplantes são oferecidos pelo SUS. Infelizmente, nem todos os convênios cobrem atualmente algumas modalidades de transplantes, apesar de eles já estarem bem reconhecidos como uma terapia eficaz, por exemplo, coração, pulmão, fígado. Muitos convênios não cobrem as despesas dos seus segurados nessa modalidade de transplantes. O SUS cobre mais de 90% dos procedimentos de transplante, é responsável pelo financiamento de mais de 90% dos procedimentos de transplantes. Habitualmente, o SUS, então, ele cobre todo o procedimento, desde a doação, inclusive a doação. Como a doação ela acontece onde o doente está sendo tratado, naquele hospital que ele veio a falecer, estava sendo inicialmente atendido, né? Pode ser um hospital público ou privado ou filantrópico. E a partir de que ele se torna um doador, todo o custeio é pelo Sistema Único de Saúde, independente da instituição que ele se localize. Uhum. O custeio, então, da manutenção, do cuidado, da equipe que vai fazer a captação e o transplante também, custeado, mas desde a avaliação para transplante até o procedimento cirúrgico, cuidado na UTI a seguir, o cuidado no hospital e depois o acompanhamento no ambulatório também. Tem cobertura integral pelo Sistema Único de Saúde. Né? Acho que isso é um dos programas do Ministério da Saúde, exemplo para o mundo inteiro. Uhum. Certo. Glaci, nos últimos 10 anos, segundo dados da Agência Brasil, o número de transplantes e também de doadores, consequentemente, né, cresceu de 14 mil em 2004 para 23 mil em 2014. A senhora acredita que isso é resultado de uma melhor informação para as pessoas? Acredito que sim. Eu acho que o trabalho que a gente faz é um trabalho de formiguinha, né? Ele é lento, não é que ele seja lento, ele não faz barulho e ele é contínuo. Eu me lembro que no início desse ano, em fevereiro, eu recebi a informação de que havia tido um aumento de número de doadores no ano passado, que a gente tem uma participação nisso, todos nós temos uma participação nisso. Todo mundo que trabalha, desde o enfermeiro, o médico, o pessoal dos hospitais hoje, que a partir desse trabalho também que o Dr. Cristiano realiza, de preparar, de cuidar daquela pessoa que está entrando em morte encefálica, esse cuidado ele aumentou. Então também a partir daí tem muita coisa envolvida, né? A gente está é uma equipe muita gente trabalhando nisso. Acredito que todo mundo tem a participação nisso, sim. Uhum. Eu acho que esse aumento de doadores é um resultado disso, de muito trabalho, muito contínuo. Ele não pode parar. Nosso trabalho não para. A gente, quando não está fazendo alguma formação, a gente está preparando outra. Enfim, é uma máquina que não pode parar.
E acredito que todos nós temos essa participação nisso, sim. Não tenho dúvida. Certo. Doutor, a Glaci comentou dessa questão do preparo quando o paciente está entrando em morte encefálica. Como é que funciona essa questão? E já aproveitando essa pergunta para pedir para o senhor explicar as condições que o paciente tem que ter para conseguir ser doador, para poder ter as condições para ele ser um doador. Então, isso é bastante importante, né? No nosso país, atualmente, para ser um doador de órgãos, a circulação dos órgãos tem que estar ainda sendo mantida por via artificial até a cirurgia do transplante, né? Da retirada desses órgãos. Então, isso é possível no nosso país através da constatação da morte encefálica, né? Então, são feitos esses exames e constatado o falecimento pela equipe médica. 3 médicos diferentes do hospital fazem 2 exames clínicos separados e mais um exame, ou uma angiografia cerebral, ou um ultrassom, ou uma cintilografia, que mostram então a ausência de atividade cerebral e essa pessoa não tem mais possibilidade nenhuma de recuperação, nem de estar viva. Então, constatado o seu falecimento, só aí então a equipe que faz esse cuidado desse potencial doador de órgãos, possível doador de órgãos, vai fazer os procedimentos enquanto a família toma a sua decisão e a favor ou não da doação de órgãos, cuidando da preservação desses órgãos, né? É um cuidado bastante específico, né? Especializado, precisa um cuidado multidisciplinar, médico, enfermeiro, fisioterapeutas, cuidando dessa situação para manter a preservação dos órgãos o melhor possível para possibilitar o transplante, né? Não sendo realizado, a família não autorizando-se esse suporte artificial, ele não tem razão de ser mantido num cadáver, então ele é descontinuado. Na situação da doação de órgãos, a família então autorizando a doação, a remoção é feita sempre no bloco cirúrgico. Habitualmente é feita na sala de cirurgia do hospital em que esse doente estava sendo atendido inicialmente. E aí então os órgãos são preservados em solução de preservação e levados até os centros transplantadores onde estão os receptores, né? Que aí tem todo o cuidado na preservação dos órgãos. Alguns órgãos podem ficar sob essa solução de preservação mais tempo, como o rim, que até 24, 36 horas, outros menos, como coração e pulmão, 4 a 6 horas, né? Então precisa-se uma logística de transporte aéreo, terrestre, todas as vias para viabilizar a chegada desse órgão naquele que vai receber o órgão para o transplante. Dentro desse período ele já tem que estar com o órgão implantado e funcionando, né? Durante esse período anterior da captação, são avaliados através de exames todos os órgãos que podem ser doados, e em algumas situações não podem ser doados ainda no nosso país, em situações, por exemplo, em que a pessoa tem alguma doença infecto-contagiosa, transmissível, ou uma doença neoplásica, um câncer, um tumor, que possa transmitir, tem uma chance grande de transmitir, mesmo para aquele doente que está numa condição de saúde delicada, precisando de transplante, ele pode agravar a sua situação de saúde. Então são feitos todos esses exames. Isso, claro, não é um resultado imediato, mas todos os procedimentos são feitos com toda a agilidade para viabilizar a entrega do corpo todo reconstituído para a família, né? Para ela poder fazer os seus procedimentos velório, procedimentos fúnebres dentro de um período adequado aí, né? Então, mas tem essa organização da logística, do transporte das equipes, do transporte dos órgãos do doador até o receptor, é toda também uma tarefa muito grande da equipe da central de transplantes, acompanhar
e ver todos os resultados dos exames, né? E também existe a questão do preparo do receptor, né? Às vezes, e como é que em que momento que é feito o contato para ele de que ele foi encontrado o órgão que ele precisa e que ele tem que começar a entrar no processo? Ah, perfeito. Então o contato é feito pela equipe da Central de Transplantes, de acordo com a lista de espera, de acordo com as características do doador, né? Alguns doadores por tamanho, alguns doadores, por exemplo, hepatite, as pessoas perguntam, não contraindica a doação de órgãos. A pessoa pode ser doadora com hepatite, não pode ser doadora de sangue, mas doadora de órgãos, sim. Mas para o receptor, que vai ter o mesmo tipo de hepatite. Então, essa compatibilidade é identificada por um sistema informatizado do Ministério da Saúde, que é usado no Brasil inteiro, para identificar qual é o receptor mais necessitado e que o tamanho e essa compatibilidade sorológica, e no rim também é feita a compatibilidade genética para diminuir a possibilidade de rejeição. É avaliada. Então, é feita toda essa avaliação. E aí, conforme o receptor, o primeiro que vai ser selecionado por esse sistema, a equipe da Central de Transplantes informa a equipe médica que cuida desse doente para contatá-lo, para chamá-lo, para trazer essa informação para ele. Né? Uhum. Certo. E esse tempo de avaliação dos órgãos, o tempo de que eles podem ser entre a remoção e o transplante é no máximo 36 horas, você comentou, o rim, que é o que mais aguenta. Dependendo do tipo do órgão, sim. Dependendo do órgão, certo. Sim. E isso. O tempo de avaliação dos órgãos, se eles estão aptos ou não, quanto tempo leva essa avaliação, esse diagnóstico dos órgãos em si? Isso, aí depende muito do órgão. E depende muito dos exames. São feitos vários exames de sangue para avaliar todas as doenças concomitantes. Pulmão é sempre feito raio-x, obrigatoriamente, além de todos os exames de sangue. É feito exame de urina para ter e também exame de sangue para fazer uma avaliação da função dos rins, né? Também tem todos, mesmo depois, durante esse período que o órgão é feita uma análise patológica pelo patologista do órgão, muitas vezes, em que precisa dar a palavra final antes de ser implantado no receptor, né? Então ele precisa estar disponível e nós temos mais de 500 profissionais que trabalham nessa área, vinculados a essa área, que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, para viabilizar todos esses procedimentos. Né? Certo, a senhora quer completar? Eu acho que tem uma coisa importante também, doutor, quando entra em morte encefálica, é fundamental que se saiba a causa daquele paciente estar ali, né? Não é qualquer pessoa que chega... não é alguém que, enfim, qual é a origem dessa pessoa estar ali? Ela sofreu um acidente, ela levou um tiro, ou, enfim, bateu com a cabeça no acidente de moto. Não é uma coisa assim, se não souber a origem disso, tu não pode sair fazendo. Perfeito. Isso ainda tem uma coisa um pouco confusa. As pessoas têm muito medo disso, né? Tem muito medo. A gente entra também nessa coisa do medo. Mas se eu bater com a cabeça na rua, eu vou para o hospital e aí eles vão tirar o meu... É bom levantar daí esses medos, né? Todo mundo tem medo sempre que a gente vai para fazer alguma formação, a gente pergunta quem é que tem medo disso tudo, quem tem medo que roubem os órgãos ou que tenha tráfico de órgãos. E quase 90% das pessoas dizem que sim, que tem medo disso. Então, acho que é importante que as pessoas saibam que não existe roubo de órgão, né? Abrir alguém para roubar um órgão ou levar alguém para o hospital para tirar um órgão. Não é assim, né? Não é assim que a coisa funciona. Acho que é importante a gente esclarecer isso também, né, doutor?
Perfeito. Esse esclarecimento ele é muito, muito importante, né? Para a pessoa ter a possibilidade de ter uma morte cefálica, ela tem que ter uma lesão neurológica gravíssima, né? E isso é uma parte positiva do nosso sistema, por um lado, porque nós, felizmente, temos menos jovens falecendo por traumatismo craniano, então nós temos menos doadores jovens, aquele cenário que nós tínhamos no passado, em que a pessoa batia a cabeça porque estava de moto, sem capacete, ou acidente de trânsito, com traumatismo craniano, e sempre tem que ter uma tomografia mostrando uma lesão cerebral grande e irreversível. Isso sempre é necessário, né? Esse tipo de doador, felizmente nós não temos cada vez menos, e a maior parte dos nossos doadores são pessoas que falecem com maior idade, com vítimas de doença cerebrovascular, do AVC ou derrame, né? Então isso sim também precisa obrigatoriamente uma destruição muito grande do cérebro, mesmo numa lesão inicial, que a tomografia tem que mostrar isso, e para depois a pessoa evoluir para a morte encefálica, e isso é bastante importante, né? Todo o procedimento de diagnóstico de morte encefálica ele tem que ser comunicado para a família, todos os exames, a todo momento, e explicado como são feitos os testes, e a família, inclusive, tem o direito legal, e isso é colocado pelas equipes, de ela designar um médico da sua confiança para acompanhar todos os exames, né? Isso é muito importante. Alguns lugares acham que até a presença do familiar durante a realização dos exames é positivo, né? Alguns acham que o familiar, para ele, não é muito positivo estar do lado do doente, mas o diagnóstico, os exames, eles têm que ser transparentes, e obrigatoriamente a equipe tem que informar os familiares que vão ser feitos exames para a constatação da morte, né, da morte cefálica, e o familiar então tem que estar ciente disso, e que pode designar um médico ou outro para acompanhar todos esses procedimentos, né? Certo. A gente vai ter que fazer uma pausa agora, mas eu convido você a continuar com a gente, porque o TV Câmara Entrevista volta daqui a instantes. Não saia daí. Entre bromélias, orquídeas, samambaias e begônias, são mais de 600 espécies de plantas espalhadas pelo parque. No total, são 3.000 exemplares de flora. Essa diversidade faz do Jardim Botânico de Porto Alegre um dos 5 maiores do Brasil. A área de 39 hectares foi aberta ao público em 1958. Dentro do parque está o Museu de Ciências Naturais, fundado em 1955. O órgão estuda a biodiversidade e tem 432.000 exemplares de animais e plantas expostos. O Jardim Botânico é um recanto de natureza no meio urbano de Porto Alegre. O parque fica na rua Dr. Salvador França, número 1427. A visitação é aberta de terça-feira a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista, lembrando que hoje falamos sobre doação de órgãos, e para isso a gente recebe aqui no estúdio a Glaci Borges, que é coordenadora do projeto Cultura Doadora, e também o Dr. Cristiano Franck, que é responsável pela Central de Transplantes do Rio Grande do Sul. Bom, Glaci, no último bloco, no primeiro bloco, no finalzinho, a senhora comentou da questão de algumas dificuldades que vocês encontram, né, no projeto para passar a informação e o conhecimento da doação de órgãos para as crianças, para os alunos e para os professores, que um dos problemas era o medo das pessoas de serem roubadas, de terem os órgãos roubados, e também o medo porque trata da questão da morte. Eu queria que a senhora comentasse com a gente e ampliasse essa fala com outras dificuldades que vocês enfrentam na hora de conscientizar as pessoas. Eu acho que é muito difícil para as pessoas entenderem que
que aquele paciente está ali, que está em morte encefálica, mas o corpo está quente, o coração está batendo, né? Porque a referência é que a morte é quando o coração para, né? Essa é a grande questão. O entendimento da morte encefálica é uma coisa que não é tão fácil assim para a maioria das pessoas. O grande medo é esse, não, mas é incompatível alguém me dizer que a pessoa morreu e o coração está batendo e aquela pessoa está pulsando, está quente. Aí existe todo o processo de explicar, né, que aquele corpo está mantido por aparelhos, que a morte encefálica aconteceu, que aquela pessoa não tem mais atividade nenhuma cerebral, né? Então, as pessoas têm medo de sentir dor. O cérebro está morto, o encéfalo está morto, né? O tronco encefálico está morto. Então, é muito, muito esclarecedor. A gente fez um trabalho com a Unicinos, desenvolveu um projeto com a gente sobre o medo, na cadeira gráfica, de materiais gráficos. E eles colocaram uma coisa muito interessante, que o medo, numa criança, ele toma uma forma de monstro, né? E que a solução desse medo, a única maneira de clarear, de eliminar esse medo, esse monstro, era através da luz, que vinha como uma informação. Eu acho que a informação hoje, ela é para qualquer coisa. Aonde houver a ignorância sobre o tema, sobre o assunto, aí vem as coisas mais absurdas são criadas em cima disso, né? Então, a gente percebe que quanto mais informação é fundamental, desde o pequenininho. Com as crianças é muito fácil desenvolver esses trabalhos de formação. Elas não têm tantos medos, tantas fantasias. A fantasia está dentro da cabeça do adulto, né? A loucura está dentro da cabeça do adulto, não da criança. A criança encara muito bem a morte. A criança entende que tem um fim. É como uma planta entender o processo de início, meio e fim, de vida, de nascer e morrer. Para ela é simples isso. É difícil para a gente, né? A gente que complica, a gente que atrapalha tudo. E perguntar, hoje a grande negação, né, doutor, que da doação, né, a grande negativa que existe de não doação é porque a família ou nunca falou sobre o assunto, né, não conversaram sobre esse tema, ou que aquela pessoa não consegue, até muitas vezes isso é derrubado, né? Quando Exatamente. Se pergunta, tá, mas essa pessoa, que ele fazia trabalho voluntário? Sim, ele fazia trabalho voluntário. Tá, e ele doava sangue? Sim, ele doava sangue. Aí se chega à conclusão que aquilo não foi falado, mas que aquela pessoa realmente ficaria legal se doasse os órgãos. Vocês né? acreditam que faz parte, talvez, da cultura do brasileiro não falar sobre a questão da morte, sobre o pós-morte? Eu acho que a gente tem, o brasileiro tem muito a busca pela eterna juventude, né? Eu acho que tem uma coisa uma coisa de achar que não vai morrer nunca, né? Essa coisa finita na cabeça do brasileiro, ela é muito louca. Como tu não vai falar? A única coisa certa da vida é a morte. Se tu vai ser profissional, se tu vai ser pai, se tu vai ser mãe, ninguém sabe o que vai acontecer na vida, né? Mas a morte é a única coisa certa. Eu acho que essa é a grande delicadeza disso tudo, né, doutor? O que o senhor acha? Perfeito. Acho que essa informação ela é muito importante, porque a família vai estar diante de um corpo que está sendo mantido artificialmente. A morte cefálica ela é irreversível, não tem nenhuma possibilidade de ter um retorno depois de constatada. E aí, então, quem é que vai falar por essa pessoa que faleceu? Se os órgãos delas podem ser doados para aquela pessoa que está em diálise e precisa de um rim para voltar à sua atividade normal, que não consegue mais dar 2 passos sem sentir falta de ar, porque o coração ou o pulmão está muito doente,
ou que está com uma cirrose hepática muito grande por uma hepatite, uma barriga d'água que a gente chama enorme, que precisa estar sempre no hospital para fazer o tratamento. Quem vai transmitir, quem vai ser a voz dessa pessoa que faleceu é a sua família, né? No nosso país, a legislação ela é clara quanto a isso, não tem possibilidade nenhuma de eu deixar isso por escrito, vai valer o que meu familiar determinar, né? Meu cônjuge, minha cônjuge e familiares até 2º grau. Né? Pai, irmãos, filhos, avós e netos, que vão autorizar ou não, vão tomar essa decisão. Então, e claro, isso que a comunicação prévia, claro que ninguém gosta de falar sobre a morte com a sua família, todo mundo acha que isso não vai acontecer com eles, que nunca é o momento de se falar, mas é importante, porque a gente vai conversar com a família e a resposta habitual é dizer, nunca falamos sobre isso. Então, e aí, claro, a maioria da nossa população, por pesquisa de opinião, tem a intenção de doar os órgãos, né? E muitas vezes isso não é representado pela família, por vários motivos. Daí não é algo que a família transmite na hora dessa equipe. Uhum. E é muito importante também essa equipe estar preparada e dar todas as condições para que essa família tome a melhor decisão. Especialmente se essa pessoa já tinha informado o que ela queria, né? E muitas vezes os profissionais não estão capacitados adequadamente para estar conversando com uma pessoa que acabou de ter a pior notícia da sua vida e muitas vezes não conseguem ter esse preparo adequado para isso. Isso nós estamos trabalhando muito, né? Porque esse é um momento bastante delicado e a pessoa tem o direito de escolher, mas ela tem que ter todas as informações e umas pessoas que dê as condições adequadas para ela tomar a melhor decisão. Certo. E uma informação que é importante, um conhecimento que é importante das pessoas terem nessa hora de tomar a decisão é quantas pessoas elas podem ajudar doando órgãos, né? Acho que é importante a gente dar essa informação para a população. Muitas, né, doutor? Muitas. E além de um transplante de órgãos pode beneficiar, se for um doador jovem, sem doença prévia, 7 ou 8 pessoas, dependendo da condição desses órgãos. Isso é um número excepcional, assim, né? Dá uma possibilidade de ajudar muitas pessoas com uma melhora, salvar muitas vidas mesmo, né? Continuar a vida, as outras pessoas vão continuar vivas por causa de um gesto de doação. Mas ainda a doação de tecidos, como córneas, a doação de tecido ósseo, pele, pode trazer outros benefícios para centenas de pessoas até, que podem ter alguma melhora no seu estado de saúde com a utilização do transplante de tecido, né? Uhum. E muito importante também, as pessoas querem saber, ou muitas vezes têm medo, não sei para quem que vai os órgãos do meu familiar, né? Isso é uma pergunta frequente, né? Uhum. E todas as pessoas são cadastradas na central, os receptores através do sistema informatizado da Central de Transplantes e do Ministério da Saúde, somente para equipes cadastradas de hospitais, de instituições e hospitais credenciados pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde, né? Nenhuma outra equipe, nenhuma outra possibilidade desse órgão ir para qualquer outro profissional que não esteja previamente habilitado, né? Uhum. E que esses doentes já não tenham sido previamente inscritos por sua doença na lista de espera, né? Uhum. Aí as pessoas mas eu quero conhecer as pessoas. Eticamente, nós temos uma regulamentação que não permite a gente fornecer a identidade, né? Mas nós, a maioria dos doadores, das famílias, querem ter a notícia de quantas pessoas tiveram transplantes
e nós fornecemos a idade e o sexo das pessoas que receberam, né? E se elas tiveram um retorno à sua melhora da sua qualidade de vida ou melhora da sua saúde com o transplante. Certo. A senhora quer complementar essa questão? Não, acho que tá. Me lembrei de uma coisa. As pessoas talvez não imaginem que quem vai fazer um implante, né, doutor? Dentário, e que Sim. precisou fazer esse implante, e precisa fazer, como é que é? Reconstrução do osso para poder fazer o implante, ela tá recebendo uma doação. Ela recebe uma doação de ossos, né? Aquele doador de ossos doou e está ali. É aquilo que ela está recebendo uma doação. Então, os queimados estão recebendo, quando enfim, passam por esse processo, eles estão recebendo doações. Né? Então, tem muita gente que recebe doação e nem imagina que está recebendo uma doação. Uhum. Acho que é lá do banco que está dentro do hospital que foi fabricado. Não, é doação. Uhum. Entender que esse processo de doação é isso, faz parte de muita coisa na vida. Certo. O doutor, no primeiro bloco, ainda comentou sobre a questão da cirurgia, que é feita a retirada dos órgãos e daí depois o corpo é preparado para os ritos funerários da família. É importante deixar claro que o corpo ele não é esquartejado numa mesa, né? Não é dividido em pedaços, ele é feito uma cirurgia delicada e complexa para deixar o corpo da melhor forma depois para o funeral. Perfeito. É bastante importante isso, que é uma cirurgia, né? Mas é uma incisão cirúrgica mesmo, né? Uma incisão, não vai ficar exatamente como disseste, o corpo deformado, né? Ele fica reconstituído, inclusive a família querendo informar ou não, as pessoas elas podem informar ou não, senão as pessoas nem notam a diferença no velório, né? Na característica do aspecto do falecido, né? Uhum. Então, o corpo, claro, é uma cicatriz cirúrgica, como qualquer outra cirurgia, né? Que precisa uma cicatriz, mas exatamente isso, né? Todo ele é reconstituído aí para a família, recomposto, para trazer uma aparência como normal, que a gente não pode dizer, mas sem nenhum aspecto, sem nenhuma deformidade, né? Certo. Glaci, te peço agora para apresentar também para o nosso telespectador outros projetos, além dessa cultura doadora, que a Fundação Ecarta desenvolve aí no objetivo de compartilhar esse conhecimento. Legal. A Fundação Ecarta, ela tem 5 projetos, ela trabalha com 5 projetos dentro da área cultural e assistencial também, né? Então, nós temos a Galeria Carta, que é voltada para arte contemporânea. Nós temos o Núcleo Cultural do Vinho, que é um trabalho que também é desenvolvido lá na Fundação. O Ecarta Musical, que é um projeto que leva músicas para o interior. E aqui em Porto Alegre, de 15 em 15 dias, são espetáculos que acontecem na sede da Fundação. O Conversa de Professor, que é um projeto voltado para a educação, para a formação de professores, hoje da área da infância, todo estado. E o Cultura Doadora, que é esse projeto que a gente já desenvolve desde 2012 e que é muito legal fazer contatos e perceber esse acréscimo no estudo, né? essa responsabilidade da gente no estudo. Eu estou muito feliz com um dos 2 trabalhos de educação que eu desenvolvo. Certo, nós estamos chegando na fase final do nosso programa. Eu peço que cada um dê uma consideração final. Primeiro, doutor, peço para o senhor falar aqui que de repente não foi falado durante o programa, não foi perguntado, é o espaço que o senhor tem para divulgar mais informação para os telespectadores. Obrigado mais uma vez, Vinícius. E nós temos evoluído bastante na área dos transplantes, né? E também muitas vezes as pessoas ficam perguntando, vai vir a equipe do transplante aqui e vai remover os órgãos do meu familiar. Não, de nenhuma forma, né? Toda a equipe que cuida do hospital, que conversa com essa família, a equipe que fez o diagnóstico da morte cefálica, a equipe que está conversando sobre a possibilidade de doação, não pode fazer transplante e não faz transplante. São equipes totalmente separadas, a equipe que cuida do doador
e a equipe que vai fazer o atendimento e o implante dos órgãos no receptor, né? Não tem nenhuma, para não ter nenhuma, não se queimar nenhuma etapa, não se ultrapassar nenhuma linha, né? E nós temos todo o cuidado com o trabalho de todos os profissionais, não só da Central de Transplantes, mas da equipe de mais de 70 hospitais do nosso estado que trabalham muito para viabilizar, oportunizar a doação de órgãos quando há essa possibilidade, para que a família tenha a possibilidade dessa escolha, né? E todos os centros transplantadores do nosso estado, e todos esses profissionais da central, das equipes de busca, de doação, de captação e de transplantes, que trabalham ativamente aí para melhorar e salvar muitas vidas aí, não só de gaúchos, mas de doentes aí de todo o Brasil que estão precisando aí de um órgão aí para continuar vivendo. Certo, Glaci, então peço para usar esses minutos finais para falar o que não foi falado, talvez, ou reforçar alguma coisa que foi falada. Eu acho que é importante. A Fundação esse ano ainda vai fazer no segundo semestre uma formação voltada para quem tiver interesse em falar sobre esse assunto. Vai ser no dia 1º e 2 de setembro na sede da Fundação. As inscrições e as informações podem ser feitas pelo e-mail contato@fundacauecarta.org.br. Nós vamos ter a presença de alguns médicos, enfermeiros, transplantados, pessoas que estão na lista, vão dar seus depoimentos. E a gente está preparando já, vamos agora ainda no mês de agosto fazer formações numa cooperativa de bordadeiras e costureiras no bairro Sarandi, de Porto Alegre. E a gente está aberto a quem se interessar em levar essas formações para a sua escola, para a sua instituição, para o seu sindicato, para a sua cooperativa, para a sua associação, para a sua comunidade. É só contatar com a gente que a gente prepara esse trabalho e com o maior prazer leva para vocês bastante informação. Quero agradecer Glaci. também, muito obrigada, Vinícius, por esse espaço. Eu que agradeço, Glaci. Doutor, muito obrigado pela participação de vocês. Eu agradeço a oportunidade, Vinícius. Maravilha. Obrigado. Eu espero que a gente tenha conseguido aí desmistificar um pouco, né, essa questão da doação de órgãos para o nosso telespectador de casa. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado a você de casa também que nos acompanhou em mais uma edição. Nós nos vemos na próxima edição, mas você pode conferir o trabalho da TV Câmara em nosso Facebook. O endereço é facebook.com/TV Câmara Apoa. Nós nos vemos na próxima edição. Obrigado pela sua companhia. Até lá.